Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, Mãe da Igreja. São Mateus Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar. Então, nós estamos nesses nossos estudos falando da profissão de fé, da fé cristã. E já então estamos iniciando então nosso capítulo 1 desta segunda sessão que fala da profissão da fé, os símbolos da fé. O nosso primeiro capítulo é Creio em Deus Pai. E já estamos iniciando, dando continuidade ao artigo 1º. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, nós estamos no parágrafo 1º desse artigo. O que nós já estudamos na Escola da Fé passada? Creio em Deus, que era o parágrafo 1. E aí estudamos a primeira parte desse parágrafo 1, que é creio em um só Deus. Nós acreditamos em um só, nenhum outro. Só existe um Deus. Depois nós fomos vendo Deus que revela seu nome, que é o Deus vivo, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que ele vem revelar seu nome. Eu sou aquele que é. Deus já existe e ele é aquele que é. Eu sou, é o Yahvé, e isso nos basta. Eu sou aquele que sou. Depois nós passamos também pela ternura e compaixão de Deus. Deus, ele é um Deus de ternura e de compaixão. E encerramos nossa última escola da fé falando que só Deus é. Só Deus é e basta, e não precisa saber nada disso, que Ele não tem mudança, Ele não tem variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa e o ômega, um Deus sem fim. E nós vamos hoje estudar a terceira parte desse parágrafo, que é número 214 do Catecismo. Deus, aquele que é verdade e amor. Deus é verdade e amor. Vamos ler juntos a introdução, 214. Deus, aquele que é, revelou-se a Israel como aquele que é rico em amor e em fidelidade. Esses dois termos exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também sua confiabilidade, constância, fidelidade, verdade. Celebro o teu nome por teu amor e verdade. Vai nos dizer o Salmo 138, 2. Ele é a verdade, pois Deus é luz, nele não há trevas. É amor, como ensina o apóstolo João. Então é isso que nós vamos ver. Diante desta revelação de Deus, nós vamos ver que Ele é amor e verdade. Nós temos que ter isso em nosso coração. Em Deus nós não vamos encontrar nenhuma mentira. Deus nunca vai nos conduzir pelo caminho da mentira, porque Ele é a verdade. E justamente foi a mentira que conduziu o homem ao pecado. Veja, aquilo que é contrário a Deus. Então, o primeiro pecado veio em consequência da mentira contra Deus, que é verdade. E Deus, ele é amor. Isso que nós vimos hoje no Evangelho de São Mateus é a demonstração do Deus de amor. É este Deus que nos ama, é este Deus que é em si todo amor. Que nós aprendamos hoje a viver este amor de Deus. Portanto, vamos seguir ao número 215, esse primeiro ponto. Esses dois termos têm que ficar gravados em nosso coração hoje. Deus, ele é verdade e amor. Vamos primeiro, nesta terceira parte do parágrafo 1, ver justamente isso. Deus é a verdade. Primeira coisa que vamos ver. Vamos ler? O princípio de tua palavra é a verdade. Tuas normas são justiça para sempre. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, tuas palavras são verdades. Esta é uma passagem de 2 Samuel 7:28, que Deus, Ele é o único Deus e ainda que tuas palavras são
verdade. Este é o embasamento dessa afirmação que vamos fazer, de acordo com a Sagrada Escritura. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, tuas palavras são verdade. Prossigamos. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. Veja, em todos os momentos nós podemos confiar em Deus. Não precisamos duvidar de Deus, porque a fidelidade de Deus ela é para sempre. Às vezes nós somos infiéis, pecamos pela infidelidade a Deus, por não confiar em Deus, por não saber esperar o tempo de Deus e nos desesperamos e caímos naquele profundo do desespero. Mas temos que acreditar na palavra de Deus. Por mais que tenhamos que passar pelo peso da cruz, carreguemos este cruz nesta confiança, nesta fidelidade a este Deus de fidelidade. Permaneçamos firmes e fiéis e nunca nos afastemos deste Deus que é verdade. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e fidelidade. Foi o que estávamos falando. O diabo, o pai da mentira, ele veio para colocar Adão e Eva contra a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado porque o tentador, ele vem muitas vezes para nos enganar, para que nós não continuemos firmes no acolhimento da palavra de Deus, na confiança em Deus, como ele fez com Adão e Eva. Olha, por que não comes deste fruto? Olha, Deus disse que não podemos. Não, pode comer sim, pode comer. Veio contra a verdade. Então, se Deus nos diz para não fazermos isso, buscamos ouvir e obedecer, porque Ele é a verdade. A verdade, vamos 216. A verdade de Deus é sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com Ele. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é uma doutrina de verdade. Quando enviar seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Então, Jesus Cristo é a plena realização da verdade. Jesus ele veio para o cumprimento da palavra de Deus. E veja que como é que Jesus vai se nominar lá em São João, Evangelho de São João 14, ele vai dizer: eu sou caminho, a verdade e a vida. Então, quem é a verdade de Deus aqui para nós, que se encarnou no seio da Virgem Maria? Jesus Cristo. É a plena realização da palavra de Deus. Por isso temos que trazer em nosso coração esta afirmação, que Deus é a verdade. Nele não há espaço para as trevas. Nele vamos encontrar só a luz para nos guiar em nossos caminhos. E além de ser verdade, Deus também é amor. Vamos ver, vamos mergulhar neste amor de Deus. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele, seu amor gratuito. Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. Israel foi reconhecendo Deus graças a isso, a esse amor gratuito. Veja que desde o caminho lá do processo da criação, que o homem vem sendo infiel a Deus. Desde a criação. E como é que Deus tem agido? Com misericórdia, com amor, um amor gratuito ao ponto de dar a própria vida na cruz. O amor gratuito.
Deus não cobrou nada. Ele apenas nos propôs o caminho do amor, que é o caminho da cruz, que é o caminho que manifesta a nós o grande amor de Deus por nós. Por isso nós temos que reconhecer essa grandeza de Deus que continua a nos perdoar sempre, que continua ainda a nos dar sempre uma chance. Que nós possamos viver este amor de Deus enquanto é tempo. O amor de Deus por Israel, número 219, é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até às piores infidelidades. Irá até mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Então nós vamos ver que mesmo diante da maior infidelidade, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. E vamos ver o ápice desse amor de Deus na cruz, como diz João 3,16. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, esse Filho único que morreu por nós na cruz. Então, quando olhamos para a cruz, ali a manifestação deste amor de Deus. Número 220, o amor de Deus é eterno. Os montes podem mudar de lugar, as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Eu te amei com um amor eterno, por isso conservei por ti o amor. O amor de Deus é eterno. Mas saibamos nós que também vai chegar a justiça. Este amor que se derrama por nós, neste tempo favorável que ainda temos, ele vai também ser realizado. A realização plena do amor de Deus também se dá na justiça. Peçamos, pois, esta graça de abraçarmos este amor para alcançarmos a justiça divina. Número 221. Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar deste intercâmbio. A essência de Deus é amor. Em Deus não há espaço para maldade. Só que aí nós podemos nos perguntar, se a essência de Deus é o amor, o ser de Deus é amor, por que existe o mal? Nós na filosofia, nós ficamos questionando, né? Como surgiu o mal? Se Deus é amor, quem criou o mal? Então o mal não foi criado. Sabe o que é o mal? Na filosofia, nós vamos estudar que o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Por que o demônio agiu dessa maneira? Porque ele estava ausente, fora da presença de Deus, que Deus é amor. O demônio era um anjo perfeito, um anjo de luz, que era o Lúcifer, que era o anjo da luz. Mas quando ele foi afastado da presença de Deus, que é amor, nele ficou ausente o bem e o amor. Por isso que veio o mal, que é a ausência do bem e do amor. Porque Deus não há espaço para o mal. Por mais que às vezes nós vamos ver uma imagem de um Deus pedagogo, um Deus que é pai, um Deus que corrige lá no Antigo Testamento, mas ali é a manifestação do amor. Nós escutamos aqui o Catecismo dizer no número 219, o amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Por isso nós vamos ver lá no Antigo Testamento as correções que Deus vai fazendo diante das infidelidades do povo de Israel. Deus vai corrigindo como um pai. Se um pai não corrige seu filho, o filho vai se perder. Por que Deus teve tantas correções com o povo de Israel, às vezes até com, não digamos castigos, mas com pedagogias, com um amor que parecia que era um Deus, uma imagem de um Deus castigador e terrível? Porque Ele nos ama.
ele queria o bem. Ele queria o bem, ele queria nos salvar. Porque este é o papel de Deus, é nos salvar, ele nos ama. Então ele nos ama tal qual um pai. Então se o pai não corrige seu filho, se deixa o filho fazer o que quer, o filho se perde. Mas o pai tem que insistir nesta correção. O amor de Deus, nós escutamos aqui no número 19, é mais terno do que o amor de uma mãe, é mais do que o amor de um esposo por sua bem-amada. O amor de Deus vai além disso. Não tem nem comparação, não dá nem para poder calcular este amor de Deus, porque Ele todo é amor. E na Santíssima Trindade, nós vamos ver a plena realização deste amor de Deus. Nós acreditamos que na Trindade, sabe como que é? Os padres da igreja vão dizendo, né? E nós também vamos entrando neste romance de amor da Trindade, esse romance perfeito. Diz que é o Pai que olha para o Filho com amor. Imagina o pai olhando para o filho. Aí o filho, vendo o olhar do pai, devolve o olhar para o pai. Aí começa essa troca de amor entre o pai e o filho, e os dois geram o amor que é o Espírito Santo. Imagina só se nós vivêssemos assim, com este amor puro, este olhar puro, como o Pai tem lá no seio da Trindade. E veja que por um instante o Pai vai deixar de olhar o Filho com este amor e vai enviá-lo até nós. Imagina só, por amor, Ele envia seu Filho para quê? Para morrer na cruz por nós. A manifestação do amor do Pai. Por isso busquemos este exemplo do amor da Trindade. Este amor perfeito. Este amor de entrega total. Vamos agora para a quarta parte desse parágrafo primeiro. E já entraremos então, depois, no próximo encontro, no parágrafo segundo. Então vamos ver nessa quarta parte do parágrafo primeiro, o alcance da fé no Deus único. Vai nos mostrar que para acreditar neste Deus único, para viver no amor único de Deus, nós precisamos passar por algumas consequências. Seguir a Cristo, nós dizemos que há uma sequela Christi, que significa consequências do seguimento de Cristo. Seguir a Cristo tem umas exigências. Vamos ver o que nos diz o Catecismo. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem consequências imensas para toda a nossa vida. Vamos ver agora, a partir do número 223, essas consequências, que são consequências boas, são consequências que nos aproximam mais ainda do coração de Deus. Número 223, com a primeira consequência, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que possamos conhecer. É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Então, se nós queremos conhecer Deus, que é esse Deus único, acreditar nele e amá-lo com todo o nosso ser, nós precisamos servir a Deus, sem querer conhecê-lo plenamente, que nós nunca vamos conseguir alcançar, mergulhar nessa profundidade do conhecimento de Deus. Mas temos que saber que Ele é grande e é majestoso, todo-poderoso. Nós que somos pequeninos diante da grandeza de Deus, somos chamados a servi-lo. Servir a Deus é a primeira exigência para o apostolado do seguimento na fé no Deus único. Número 224, segunda exigência, significa viver em ação de graças. Se Deus é único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que é que possuís que não tenhas recebido? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Então, se eu acredito neste Deus Todo-Poderoso, se eu amo de todo o coração, então minha vida toda é uma ação de graças. Eu faço da minha vida uma ação de graças. O que é isso? Um agradecimento, um reconhecimento. Eu estou sempre agradecendo. Em tudo na minha vida é obra de Deus. Tudo que eu possuo, como diz São Paulo hoje aqui na carta aos Coríntios 4:7, na primeira carta, tudo que tenho vem de Deus. Tudo que tens foi então obra de Deus, foi recebido de Deus.
E nós precisamos, mesmo seguindo a Deus, nós precisamos, nesta ação de graças, agradecer até pelo sofrimento. Até pelo sofrimento. Tudo. Até pelas dores. Eu, graças a Deus, esses 5 dias, eu estou com menos dores, mas quando eu estou naqueles dias de dores terríveis, eu vou para o Santíssimo, acordo de madrugada, falei, já que eu não vou dormir, eu vou agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa dor, que eu possa me configurar ao Teu amor, que morreu por mim na cruz. Então, isso é ação de graças, agradecer a Deus pela dor, agradecer a Deus por tudo. Porque nós temos um mau costume de só agradecermos a Deus. Obrigado, Senhor, recebi uma graça. Obrigado, Senhor, sorrindo. Obrigado, Senhor. Quero colocar uma intenção aí, em ação de graças por uma graça recebida. Obrigado, Senhor. Mas agora eu nunca vi uma ação de graças. Nunca vi um agradecimento por um sofrimento recebido e bem vivido. Olha a nossa fragilidade. Nós só queremos ganhar coisas boas, glórias, mas não queremos abraçar a cruz do seguimento de Cristo. É ação de graças. Em tudo, dai graças ao Senhor. Em tudo, dê graças a Deus. Tudo. Obrigado, Senhor, por esta dor. Obrigado, Senhor, por esta dificuldade, para que me aproxime mais de vós. Tudo, dar graças a Deus. Número 225, terceira exigência, significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:27. Foi o que nós escutamos hoje na primeira leitura e também no Evangelho. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos todos na mesma unidade, na mesma verdadeira dignidade de todos os homens. Embora uns já alcançaram um nível de santidade, outros já estão em outro nível, uns estão lá entrando na primeira morada de Santa Teresa, que Santa Teresa ensina, outros já estão na segunda, outros na terceira, outros na quarta, outros na quinta, outros já estão até na sexta, quase chegando na 7ª morada, para encontrar o noivo. Jesus, ele está na 7ª morada, conforme Santa Teresa, que é a morada da perfeição. Tem muitos de nós que nem entrou na primeira morada ainda. Mas Deus ama mais aquele que está lá na 6ª do que aquele que nem entrou ainda? Não ama mais. Somos todos iguais. Deus vai dando a chance e a oportunidade. Eu vim não para os justos, porque os justos já são dele. Não precisam mais, já são dele. Não desprezo o que Jesus faz ao justo, porque senão podemos fazer uma leitura errada do Evangelho de hoje. É porque os justos já são de Deus. Mas ele morreu foi pelos justos? Não, ele morreu pelos pecadores. Morreu pelos pecadores. É isso que Jesus está dizendo. Que ele veio para morrer, foi justamente para esses. Ele já estava ali cumprindo a sua missão, se entregando pelos pecadores, porque ele iria cumprir este ápice de amor na cruz pelos pecadores. Então somos todos iguais, caminhando para alcançar a perfeição final. Depois, a 4ª exigência, no número 226, significa usar corretamente das coisas criadas. Vamos prestar bem atenção nisso. A fé no Deus único nos leva a usar de tudo o que Ele não é, na medida em que isso nos aproxima dele, e a desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam dele. Ele nos deu tudo. Deus criou todas as coisas e submeteu-as a nós. Então, como é que nós devemos usar as coisas, nos aproximar das pessoas? Até a medida em que elas não nos afastam do Criador. Ou seja, não podemos ter apego a coisas, pessoas. Se a pessoa começa na sua vida a ocupar o lugar de Deus, já está errado. Já está errado. Deus tem que ocupar sempre o primeiro lugar. Ele nos oferece todas as coisas, coloca tudo sob o jugo do homem, para que, nesta relação com as coisas criadas, nós possamos contemplar o Criador, nós possamos nos aproximar do Criador. Se começam a nos afastar, os apegos, a busca exagerada, o apego às pessoas que muitas vezes nós criamos pela carência própria do ser humano, se começam a ocupar o lugar de Deus,
eu não vivo sem você. Eu quero é ver, né? Igual a historinha daquela mulher no velório do marido. Oh, o que vai ser de mim? Não vou viver mais sem você. Escorregou, caiu dentro do caixão. Me salva, me tira daqui. Então ninguém tem essa dependência do outro. O único que nós não podemos viver é sem Deus. Sem as coisas a gente vive. A gente consegue viver sem as coisas, sem pessoas. A gente se resolve. Mas sem Deus, não vivemos. Vamos rezar esta oração de São Nicolau de Flue. Essa oração belíssima de São Nicolau. Vocês podem depois anotar num papelzinho, deixar dentro da Bíblia para vocês rezar esta oração muito bonita. Vamos rezar juntos? Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Essa oração é belíssima. Belíssima. Tirai tudo o que me afasta de vós e dai-me tudo aquilo que eu possa me aproximar de vós, Senhor. E, Senhor, fazei-me que eu esvazie-me de mim mesmo para me doar inteiramente a Ti. Essa oração belíssima de São Nicolau de Flue, ela deve ser uma oração diária para nós, desde o nascer, principalmente de manhã. De manhã vocês já façam lá na oração matinal, façam essa oração: Senhor, hoje tirai tudo o que me afasta de vós. E hoje, Senhor, dai-me tudo o que me aproxima de vós. E hoje, Senhor, tirai de mim mesmo toda a minha vontade, todo o meu egoísmo, meu orgulho, meus apegos, para que eu possa me entregar todo inteiro a Ti neste dia. E aí, no final do dia, possamos agradecer a Deus por essa entrega. Última exigência do seguimento desse Deus único e amá-lo de todo o nosso coração, número 227. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime-o de maneira admirável. Antes de rezarmos, foi aquilo que nós estávamos falando, a ação de graças. Nós precisamos continuar, mesmo no sofrimento, na dificuldade, continuar confiando em Deus em qualquer instante, em qualquer adversidade. Eu permaneço firme. Digo a vocês que nesses 6 anos de padre que eu vou fazer, passei já por muitas tribulações em família, na administração da paróquia, diante das dificuldades. Para terminar essa igreja mesmo, foram dificuldades, vocês lembram. Mas em nenhum dia eu me desesperei, eu sempre confiei. Eu fazia contas e mais contas, todo fim de 15 dias era pagar 15 mil para funcionário, material de construção e acabamento daquele preço todo. E vinha aquele momento de querer entrar em aflição, e eu falava para Jesus: olha, eu confio em Ti, a obra é Sua, então eu estou confiando. Eu vou lhe dar uns 5 cheques de 4 mil, então o Senhor vai cobrir. Eu tenho que daqui 15 dias pagar mais 10 mil para a mão de obra. Então, mas eu sempre confiei, e olha só, terminamos. É confiar. Já passei por momentos de tribulações na família. Um pai, 2 vezes aqui, enquanto eu estava aqui na festa de São João, 2 vezes em São João, meu pai vai para o hospital. Uma vez quase perdeu o pé, que queria morrer, e outra vez ficou na UTI, no Covid, 30 dias lá, e eu aqui rezando, confiando, esperando o milagre, mesmo na adversidade, e a graça veio. É só confiar, é só esperar em Deus, não se perturbar. Por isso vamos encerrar esse parágrafo 1 com esta belíssima oração de Santa Teresa, que eu também peço a vocês, escrevam num papelzinho e coloquem na Bíblia. Essa oração foi a minha lembrança de ordenação, eu coloquei ela completa. E também foi o canto de ação de graças na minha ordenação sacerdotal, porque eu tento viver isso aqui. Por mais que às vezes a ansiedade generalizada que a gente tem ataca, mas aí a gente consegue respirar através desta verdade que Santa Teresa rezou e nos ajuda muito. Vamos rezar juntos? Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta.
só Deus basta. Essa é uma belíssima oração. E eu vivo desde o seminário, eu vivo diariamente esta oração. Às vezes vem aqueles cansaços, aquelas fadigas, é uma coisa para fazer, outra coisa para fazer, mas aí eu penso, vai passar, só Deus vai permanecer, só Deus basta. Então é sempre confiar e saber que tudo vai passar. Até o sofrimento, se nós temos, abraçamos com confiança e saibamos que vai passar. Depois de toda tempestade, sempre vem os raios do sol, da justiça de Deus. Então que Deus nos ajude a amá-lo sempre cada vez mais, a este Deus que é verdade e amor. Vamos encerrar lendo o resumo, só para fazer uma memória do que nós já vimos nesse parágrafo. É o resumo do parágrafo, do número 228 a 231, é o resumo do parágrafo primeiro que nós estudamos na outra escola da fé e nessa de hoje. Vamos juntos a partir do 228. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o Ser Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último, e a nada preferir a Ele, nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, Ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como cheio de amor e fidelidade. Seu próprio ser é verdade e amor. Pronto, fechamos o parágrafo. Alguma dúvida sobre esse parágrafo primeiro que nós estamos estudando desde o último encontro, que é o creio em Deus? No próximo, no parágrafo 2, nós vamos estudar o Pai, porque nós falamos creio em Deus Pai. Então nós estamos por parte. Então agora foi só esta parte do creio em Deus. Aí agora vamos ver Deus Pai depois, parágrafo 2. Nós ainda vamos muito tempo ainda para terminar esse credo, mas vamos com paciência e confiança chegar até o final do credo. Então, que nós possamos guardar esta verdade, desse Deus de amor e verdade. Alguma dúvida, algum questionamento? Vocês acreditam em Deus? Vão permanecer firmes acreditando em Deus? Amém. Essa é a nossa intenção. É acreditar cada dia mais nesse Deus que nos criou, que nos ama e nos trata com terno amor. Vamos rezar, pedindo a Deus que inflame o nosso coração mais ainda, dessa confiança na sua verdade e fidelidade, que nós cresçamos mais ainda neste amor a este Deus que se entregou por nós, por amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque cremos no Deus de verdade e amor, digamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
Por intercessão do evangelista São Mateus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de em paz o Senhor vos acompanhe.